epidemia de preocupação para a saúde pública. Após uma queda nos casos de sífilis em 2020, essa infecção sexualmente transmissível, ou IST, como é chamada, tem voltado a crescer no Brasil. Com sintomas que variam de acordo com cada estágio da doença, é importante estar atento aos sinais, já que, se não tratada de maneira adequada, a sífilis pode levar à morte. Esse é o assunto do Ligado em Saúde de hoje, que começa agora. E eu converso com Mauro Romero, médico e pesquisador em IST da Universidade Federal Fluminense. Mauro, primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço estar aqui representando a Sociedade Brasileira de DST e a nossa querida Federal Fluminense. Obrigado. Eu acho que, para a gente começar esse debate, IST é um tema tão importante, e dentro dessas ISTs, talvez a sífilis ela seja aquela que está ali, todo mundo sabe o que é, já ouviu falar, mas se a gente perguntar, não sabe, não sei, o que é a sífilis e quais as causas? Sífilis é uma doença infecto-contagiosa, muito transmitida pela atividade sexual, contato, pele, mucosa, mas também transmitida via sanguínea de uma agulha contaminada, também sanguínea de uma pessoa. Por exemplo, uma mulher grávida com sífilis rolando com o treponema pálido, que é a bactéria causadora da doença, que passa para o seu bebê. E passando para o seu bebê pode matar o bebê ainda muito pequenininho e causar o aborto, pode contaminar e matar no final, chamamos de um natimorto, pode contaminar, deixar nascer vivo com a bactéria no sangue, que é o treponema pálido, até da música do Zé Ramalho, meu treponema que não é pálido e nem viscoso, não sei de onde ele tirou aquilo, e o neném precisa tratar e sobrevive. Ou então ele pode contaminar e matar depois. Então é uma doença que vale a pena dizer que é a que mais engana, talvez. Talvez a gente deva chamar bem a sífilis de a grande imitadora. E como você bem lembrou, eu fico em dúvida se diminuiu depois de 2020 ou se teve menos registro. Eu ia te perguntar essa questão de subnotificação, né? A pandemia, ela teve algum impacto nisso? Com certeza, em todos os canais, em todas as outras doenças e infecções, porque todo mundo se lembra que não saía e não tinha atendimento, era muito difícil, isso com certeza aconteceu. E agora com um registro maior, talvez com uma visibilidade maior, nós em 2004 fomos fazer um abaixo-assinado, em 2017 teve a lei do Dia Nacional de Combate à Sífilis, não sei se o pessoal se lembra, essa lei rola lá em outubro, né? É o terceiro sábado de outubro, então dá essa visibilidade e também, como você bem falou, obrigado, esse aumento do registro das mulheres, principalmente as grávidas, isso impacta para o comprometimento do bebê, que é um quadro sério, feio, vergonhoso. Há quem usa até uma palavra mais forte, uma prevaricação, que é a sífilis congênita. Por quê? Porque sabemos tudo de sífilis, como diagnosticar, sabemos como tratar, e um produto que existe há várias décadas, que é a penicilina, 100% resolve os casos de sífilis. E ainda tem um bebê nascendo com sífilis congênita. Eu acho que você falou uma coisa agora no início do programa, que foi a questão do roça-roça da mucosa, né? Quando a gente pensa em mucosa, eu acho que muita gente pensa, vou transmitir porque bebi no mesmo copo de alguém. A mucosa aí, ela não vai se aplicar, né? Essa é uma raridade, né? E também é bom que se diga que tem muita gente, Jolie,
que acredita que relação sexual é quando tem penetração e gozo. Relação sexual é pele-pele, mucosa-mucosa, e tendo feridas. E a sífilis tem uma bactéria que ela é bem resistente também. Então, às vezes, você está contaminado numa parede vaginal, numa parede do ânus, numa afta na boca, que você acha que é um problema até de herpes, e é uma lesão de sífilis por onde a bactéria sai. Então, é uma doença que ela nos engana e essa atividade de contato não é só com penetração. E a sífilis, ela tem múltiplas facetas, múltiplas feridas, múltiplos tipos de feridas. E aí a pessoa se confunde. É isso que eu ia te perguntar agora. Isso aí vai se dar de acordo com cada tipo, com cada classificação, é isso? Sim, tipo classificação clínica. Eu vou pedir então para a nossa produção colocar uma arte que a gente preparou. Ótimo. Se você puder ir comentando para a gente, Perfeito. então, um pouquinho dessas classificações e o que cada uma delas vai causar, de uma forma assim resumida para o nosso telespectador. Rapidamente, a sífilis primária, ela dá a ideia de que é a lesão inicial. A lesão primária, que no homem é mais visível, porque o órgão peniano, o escroto, né? É mais externo. Mas se esse cancro sifilítico ou cancro duro acontecer em vagina ou colo do útero, a gente não percebe. Então, a primária é mais comum no homem. Uma ferida que não dói, não coça e, pior, ela desaparece espontaneamente. Com remédio ou sem remédio, ela diminui. Aí vai para uma fase secundária, que são manchas avermelhadas pelo corpo, que diz, eu tomei uma dipirona, eu tomei um AS, eu tive uma alergia, que são manchas avermelhadas, são feridas nos genitais ou na boca, que também desaparecem. Aí sim, entra no período de latência. A latência significa que a doença está no linfonodo, no baço, no fígado, no pulmão, no sangue, mas não tem uma manifestação clínica evidente. Ela está silenciosa, está ali quietinha. Exato, perfeito. Um período de silêncio que pode desaparecer e pode se transformar numa sífilis terciária, um problema que vai para o cérebro, para o coração, para as articulações. Então, entra em qualquer parte. Se você quiser agora telefonar para qualquer especialidade médica, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, você vai encontrar casos de sífilis. Sim. Então, ela se esconde. E aí, a sífilis congênita é quando tem muita bactéria do sangue de uma mulher grávida que passa para a placenta, contamina o bebê. Sim. Que pode, antes de se tornar sífilis congênita, quando o bebê nasceu, ela pode causar um aborto. O bebê nasceu, né? Com 12, 13 semanas morreu. Pode matar dentro da barriga da mãe, é natimorto por sífilis. Pode nascer com sífilis congênita e morrer até 1 ano, é óbito por sífilis. Ou então, essa criança nasce e fica com sífilis e vai fazer até uma sífilis tardia, que dá aquela fronte olímpica, fica mais careca, fica com aquela perna do Mané Garrincha, tíbia em sabre, que cai o septo nasal e dá o nariz em cela. São várias classificações e várias fases, né? Agora, é o que você falou, chama atenção por ser, muitas vezes, uma infecção silenciosa, que muitas vezes se confunde com outras, né? Como identificar? E ela vai e volta. Pois é, como então ser preciso nesse momento? Ser preciso. Se tem ferida, procurar o treponema na ferida. Hoje nós temos biologia molecular, você faz a impregnação, você vai ali. Segundo, teste sorológico, chamado VDRL, que é uma sigla em inglês, Venereal Disease Results Laboratory, que é um laboratório
que fez a detecção de anticorpos. Primeiro, lá atrás, que você mede se ele tem anticorpos. E hoje até nós temos no Brasil, no SUS, que é um serviço de primeira, você tira uma gota do sangue e faz um teste rápido, na hora. Quanto tempo? A pessoa 5 minutos. Então, ou seja, teve uma ferida, a gente tem acesso pelo Sistema Único de Saúde, Sim. A questão de ir a um posto de saúde e procurar... Agora, tem que ter um profissional que saiba isso, tem que ter um profissional que saiba acolher isso, saiba entender, ter uma coisa que precisa muito ainda hoje, pensar sifiliticamente, para poder pensar que pode ser sífilis e se dispor a fazer esses exames, a solicitar esses exames e mais, Júlia, que está faltando muito para nós. Por exemplo, muitas mulheres estão grávidas, vão no posto e não voltam. E o posto não procura essa mulher. Aí se perde, né? Se perde. Mauro, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta, que é bom que a gente fala também um pouquinho dessa questão da escuta que você trouxe aqui. Perfeito. O Ligado em Saúde vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai acompanhar a história de uma entrevistada com sífilis congênita. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta, conversando hoje sobre sífilis com Mauro Romero, médico e pesquisador em IST da Universidade Federal Fluminense. Agora nós vamos acompanhar um caso de sífilis congênita. Nossa entrevistada preferiu não ser identificada. Vamos ver. Infelizmente, ainda existe muito estigma em torno da sífilis. Mesmo quem foi infectado de forma congênita, que herdou da mãe, sofre preconceito. Por isso é que a nossa entrevistada preferiu não ser identificada. Por que você acha que ainda existe tanto preconceito? Muita gente acha que vai pegar por saliva, compartilhar o mesmo copo, o mesmo talher. Minha mãe, quando me gestou, ela não fez nenhum tratamento. E dos meus 6 irmãos, a única que nasceu com sífilis foi eu. Eu comecei a desenvolver machucado. Mas quais sintomas mais você tinha? Você se lembra? Eu tinha febre, eu tinha corrimento desde muito nova. E aí começou o tratamento, Isso. né? Como é que foi? Eu tomei muita bezetacil, né? Eu tenho um hematoma hoje até, por conta que eu só conseguia tomar de um lado só. Então já adulta, né? Depois que teve relação sexual, ela se manifestou novamente. Manifestou, isso. E aí como é que foi? Ele achou que fosse eu que tivesse passado para ele. E a médica o tempo todo sempre falava, não, ela tem a sífilis congênita, ela nasceu com a sífilis, mas você adquiriu, né, que se fala, você pegou de outra pessoa e a dela deu reagente. Independente da circunstância, a gente quer ficar do lado do parceiro, né? E depois eu tive uma rejeição dele. Foi bem difícil. Fiquei com depressão, pesei 45 quilos, minha gravidez toda. Pós-parto também não foi fácil, foi bem difícil, porque eu tive que continuar o tratamento, né? Por que você acha que aumentou tanto o caso de sífilis não congênita? Porque as pessoas hoje em dia fazem relação sem camisinha, não se cuidam, não tomam um remédio, não fazem um preventivo, não querem ser assistidas. Hoje a saúde está tão... vão na sua casa para marcar, ligam, até por WhatsApp mesmo. Eles dão um acompanhamento tudo certinho, mas cada um acha o que é melhor para si, né? Mauro, a gente vê ali, né, o que me chama a atenção é a falta de escuta, é o estigma. Num caso desse, a mãe dela, por exemplo, né, teve a possibilidade de fazer um tratamento que é oferecido pelo SUS e acabou... E de 6 filhos, ela foi a única que nasceu com a sífilis congênita. Isso pode acontecer? Isso é normal? Caramba, um depoimento desse tem uns 2 programas. Primeiro, quer dizer, fala-se dela, né, com a contaminação... Perfeito, porque o treponema ficou maior ou a contaminação aconteceu num tempo que ficou junto com a gravidez dela. Entendi.
tá? Então, provavelmente depois ela tratou. Agora, o que chama atenção é que nem ela percebe, nem nós, nem os secretários de saúde percebe que ela é uma vítima de um pré-natal mal feito. Não pode deixar de não registrar isso. Sífilis congênita é má qualidade de pré-natal em 99%. Em 0,1, uma mulher engravidou e sumiu e apareceu na maternidade. Isso é 0,1. Então, quer dizer, nem isso é falado. Então, que ela precisava ouvir quem fez o pré-natal dessa mãe. Precisava fazer uma coisa chamada que é lei, obrigatoriedade. Isso existe uma lei de 1975, que é a lei da vigilância epidemiológica. Que é da notificação compulsória. Que é da notificação compulsória. É obrigatório, não é de favor do secretário do posto ver quem fez para saber qual foi a falha. E quando ela fala também do reagente, ela vai ficar como uma cicatriz, eu faço assim, porque na verdade são anticorpos que ficam positivos no sangue dela, que vai ficar para sempre. Então, amanhã você passa num concurso, alguém tem que fazer o exame, você vai entrar aqui, você vai entrar ali, faz o exame e é reagente, e você não contamina mais se você tratou. Então, parece que o parceiro dela também deu reagente, jogou a culpa dela. Ou seja, isso é uma confusão, que quando essa confusão é um caso no Rio de Janeiro, você tampona. Agora, quando essa confusão está, olha o número que eu vou te falar, Júlia, está em 4, 5, 7% dos sangues do Serviço de Saúde Pública que são feitos dão positivo para sífilis, tem laboratório particular que dá 4%. Você vai no laboratório privado, 4% tem positividade para sífilis. E aí, imagina você explicar de onde foi, às vezes você nem sabe. Então, é uma doença que a gente tem a oportunidade aqui. Eu agradeço demais ao canal, esse programa está sendo fantástico para desmistificar isso também, chamar a atenção. Não é preciso chamar a atenção. Uma vez positivo, você pode ficar positivo a vida toda, mas você não é um transmissor. Isso que eu ia te perguntar, toda. Quem tem sífilis a vida toda? Não! Tem sífilis, tratou e aquilo daí ficou... Aqui, ó, se a câmera pegar, tem um corte aqui, eu cortei minha mão. Está sangrando, está doendo, está com pus, não, isso é uma cicatriz. Então, quando você tem a sífilis, o anticorpo pode ficar. Quando você toma uma vacina para determinadas doenças, ficam com anticorpos no sangue, você não está transmitindo. Sim. Lembra aquilo que eu falei lá atrás? Sífilis é uma grande imitadora. Agora, a gente precisa entender esses meandros e conversar. Não vou falar de brigar, nem de prender, nem auditorias, mas a gente precisa ter a consciência que essas doenças são muito mais do que número. Isso fica na cabeça. Você imagina uma criança, e tem peças, eu estudo isso, tem peças no qual a mãe passou a sífilis para a criança, e essa criança cresceu com um problema, ela não consegue transar, ela não consegue namorar. É uma série de complicações que não precisariam estar Não precisaria, desde que né? fosse explicado. Está aí o HIV para mostrar. Hoje nós temos pessoas que vivem com HIV, com carga viral indeterminada, que vive não contamina ninguém. Agora, Mauro, eu queria te perguntar, esses exames que podem prevenir ou identificar rapidamente, né, a sífilis, eles fazem parte dos exames de rotina ou não? Sim, exame de rotina. Hoje, para qualquer emprego, para você entrar na Marinha, entrar na Aeronáutica, você faz exame chamado sorologia para sífilis. Dando alguma coisa reagente, aí se parte... Não é o caso aqui para dar aula de sorologia, aí você parte para você identificar se aquilo é novo. Hoje a gente tem que quantificar
chamado de diluição, titulação para o VDRL, um para 16, trata, aí 3 meses depois, um para 4, 6 meses depois, um para 2, 1 ano depois, um para 2, 2 anos depois, um para 2, está tratado. Você tem como fazer isso. E agora, falando um pouquinho sobre o tratamento, né? Que a gente falou bastante sobre essa questão da transmissão e o tratamento que também é oferecido pelo SUS. Como é que é esse tratamento? O tratamento é altamente eficaz, talvez seja uma das doenças que eu teria coragem de aplicar uma ampola, 2, 3, 6 ampolas, vai depender. Lembra daquela classificação lá atrás? Vai depender do estado. Primária e né? secundária, um tamanho, 2 ampolas. Latente, tardia, 6 ampolas. Terciária, tantas ampolas. Neurosífilis, tem que internar aqui na Fiocruz para tomar penicilina na veia, o bezetacil no músculo. Aí você vai fazer as dosagens. De você sair e registrar, a senhora está tratada. Porque até hoje não se descobriu um treponema resistente, como tem para gonorreia, como tem para outras doenças, estafilococos, infecção urinária, que você vê lá, qual é a resistência para o treponema. Então é mais fácil, tem. Né, de tratar. Muito mais fácil, seguro. O efeito colateral, ela falou, pode tomar uma dose, mas eu no outro dia tomei a minha vacina contra a herpes zoster. Quem tem 50 anos ou mais deve tomar vacina para herpes zoster. Dói um pouco, mas eu estou prevenido. Então, às vezes dói um pouco, o bezetacil sim, mas é altamente efetivo. Eu acho que a gente não pode deixar de falar, diante desse aumento no número de casos, diante da relevância desse assunto, né, de prevenção. Como é que a gente fala de prevenção? Como prevenir? O que está errado, o que tem que melhorar? Na atividade sexual, uso de preservativos. Transar com quem está negativo, que é dificílimo, mas é uma opção. Se você buscar hoje para o HIV, aqui dentro, no meu serviço, lá no setor de DST da UF, a gente tem um teste, e o que o SUS dá, o Ministério da Saúde dá, é o teste de saliva. Você pega um cotonetezinho suave, passa na saliva, bota ali e sabe se o cara está com HIV ou não. Isso é um tipo de prevenção. Ter relação com quem não tem doença, uso de preservativo, o que na prática é difícil. Vamos combinar, nós não vamos sair e eu falar, olha, faz o teste antes de namorar. Mas eu estou aqui para dar as oportunidades que o SUS tem. Para o HIV, para a sífilis não. Testar, você pode testar de rotina, é o que se faz na gravidez. A mulher testa de rotina para saber. Porque uma coisa é tratar uma mulher grávida com sífilis com 20 semanas de gestação. Outra coisa é o que acontece hoje na cidade do Rio de Janeiro, em Niterói, Duque de Caxias, Recife. É fazer o teste e tratar na véspera do parto. Que é muito pior, né? Porque já vai ser um caso de sífilis congênita. E hoje... Porque durante a gravidez não necessariamente iria acontecer de passar para a criança, né? Sim, porque você trata antes e acompanha depois. Então hoje, olha que número vergonhoso. 40%, 30% a 40% das mulheres grávidas tem o diagnóstico na hora do parto. Eu vou repetir para que ninguém tenha dúvida. A mulher vai, faz 6 consultas de pré-natal e é descoberta a sífilis na hora que interna, porque faz o teste positivo. Esse bebê é sífilis congênita, Júlia. São 10 dias internada com soro na veia, com um custo muito grande. Mauro, a gente está se encaminhando já para o final do nosso programa. Pena. Acho que realmente a gente poderia ficar aqui mais de uma hora conversando sobre sífilis. Eu queria, só para a gente terminar, poder falar um pouquinho sobre a importância da educação sexual no combate às ISTs. Está começando aqui, né? Tomara que as escolas vejam, tomara que as escolas peguem esses programas, que abram espaço.
Porque ninguém aprende a dirigir sem pegar um carro. Ninguém aprende a ser um chefe de cozinha sem ir para a cozinha. Aí eu quero ser educado sexualmente e ninguém me educou. Eu não quero dar uma aula para minha filha de como penetrar, de como ter relação. Mas de como se proteger, Mas né? de como se proteger. Quais são os aspectos que podem notar? Por que eu tenho que transar a minha vida toda só no escuro? Por que eu não posso olhar precisamos no olho falar da pessoa? mais sobre isso. Falar. E outra coisa, aquilo que você falou, que poucos médicos sabem, clinicar é se inclinar, é ouvir, deixar a criança falar. Deixar o adolescente... Eu não vou pegar a minha neta de 4 anos e querer dar uma aula para ela de sífilis. Não tem nada a ver. Mauro, queria agradecer imensamente sua presença aqui no nosso Eu queria te programa. dar o meu eu ganhei um presente. Tá? Sífilis Adorei. sem preconceito. Adorei, olha, já tem o meu broche aqui, ó. Vai usar. Vou usar, com certeza, pra gente combater. Abrir esses espaços em todos os lugares. Com certeza. Não só em aula de biologia, mas aula de antropologia, aula de sociologia. Aula, quando der uma aula do SUS, abrir não só para sífilis, vamos combinar. Tem HPV, tem vacina para HPV. Adorei o presente, muito obrigada. E o Ligado em Saúde de hoje vai ficando por aqui. Você pode rever todos os nossos programas no site do Canal Saúde ou pelo YouTube. E se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 021 99701 8122. Eu te espero no próximo programa com mais um assunto relevante para deixar você ligado na sua saúde. Até lá!